Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Ok, vamos nós então com Justiça na Tarde, debate desta segunda-feira. Estamos tanto na 104,7 FM como também no YouTube. Estamos já nos aproximando do Dia da Criança. E é evidente que o comércio fica extremamente aquecido justamente para que os pequenos possam ter aquilo que vem solicitando como presente através dos seus pais. E como sempre, também nesse período do ano, como também em épocas especiais, exemplo do Natal, a publicidade ela é intensa. Agora, claro que existem regras, como também desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído, publicidade para a criança, a publicidade é proibida. Bom, uma vez proibida, de que forma, então, os produtos são colocados no mercado, já que o alvo, assim, na melhor maneira de dizer, é justamente o público infantil, ou seja, alcança os pais para depois chegar até, portanto, as crianças. Mas nós temos, como é definido aqui, criança de 0 até os 12 anos. Mas será que uma criança na casa dos 10 anos, ela sabe distinguir perfeitamente ou interfere, ou de alguma forma ela consegue de alguma maneira convencer os pais em determinadas questões no campo da alimentação, como também até aquele seu aparelho eletrônico que acha que a sua série já está vencida, tem uma série nova no mercado, consegue, portanto, convencer, de que forma ele obtém, portanto, aí essas informações. Eu entendo também que quando o ECA foi instituído, quando se falava em publicidade, se pensava logo no rádio e também na televisão, ou televisão também o rádio. Mas hoje nós temos aí os meios eletrônicos, temos a internet, temos também aí outras maneiras em que as crianças conseguem acessar e ali ver também o que de alguma forma lhes interessa. Então é nessa linha que nós vamos a partir de agora conversar com os nossos convidados e convidadas aqui conosco presentes e com os quais então nós vamos chegar, portanto, aí e levar para você o melhor da informação. Eu cumprimento, portanto, neste momento a doutora Renata Malta Vilas Boas, advogada, professora, mentora de jovens advogados. Doutora Renata, seja bem-vinda. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado, Walter, de estar aqui com vocês na Rádio Justiça. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu cumprimentar também a doutora Manuela Alcântara, advogada, ela, claro, advogada trabalhista, também vai estar conosco nesse nosso debate, né? Doutora Manuela, também seja muito bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Walter, agradeço muito o convite. Boa tarde aos colegas e aos ouvintes. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Wellington Carvalho da Silva, professor, advogado, especialista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também seja muito bem-vindo, muito boa tarde, doutor Wellington. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas e pares aqui. Tema de suma importância. Fico agradecido em participar desse debate. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Gabriel Reis Carvalho. Doutor Gabriel é advogado, ex-diretor do Departamento de Proteção e de Defesa do Consumidor. Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor, doutor Gabriel. Obrigado, Walter. Boa tarde para você. Sempre uma alegria estar aqui no Supremo Tribunal Federal, na Rádio Justiça. Cumprimento quem nos acompanha. Cumprimento hoje aqui. Você reuniu um super time, viu, Walter? E hoje é bacana que está multidisciplinar, não só da parte do consumidor, como normalmente venho trazer, mas quero cumprimentar o professor Wellington, a doutora Renata, a doutora Manuela. Sem dúvida, teremos aqui um excelente diálogo. Muito obrigado ao senhor. Então, vamos aqui já colocar os assuntos aqui em pauta, né? Pois bem, a criança, então, a ela não pode mais ser dirigida aí à publicidade. Mas de que forma elas conseguem influenciar junto aos pais ou então responsáveis naquilo que elas pretendem consumir? Começa com a senhora, doutora Renata. Bom, Walter, o que acontece? A criança está ali, ela está absorvendo aquelas informações, porque ela não consegue ainda discernir o que é uma publicidade, a propaganda de uma informação, né, de conteúdo sério, e ela pega aquilo ali e vai levar para esse pai, para essa mãe, para esse responsável e fala, olha, eu vi não sei aonde que isso aqui é importante, que isso aqui é legal, que isso aqui é bom. Só que ela ainda não teve uma forma de valorar essa informação. E aí começa a falar, mamãe compra tal coisa, o papai compra. Então, assim, nós temos diversas propagandas que são direcionadas para as crianças
sendo que não vai ser ela a consumidora final, não é para ela de forma direta. Então, a gente está falando de geladeira, a gente está falando de carro, a gente está falando de, sei lá, margarina, enfim, que são coisas que os adultos que vão estar comprando, mas que é essa criança que vai estar falando, olha, eu vi que eu quero que seja esse. Então, passa a fazer parte da rotina dessa família as informações que são também apresentadas pelas crianças. E se o pai ou a mãe não tem nenhuma outra referência, porque ele não está em casa assistindo televisão, acaba adquirindo aquele produto, porque a única fonte que ele tem foi ali. Muitas vezes a gente não tem tempo para fazer essas pesquisas. E aí o filho comentou, ele vai lá e compra aquilo ali mesmo. Então, porque você não fez toda uma análise se é realmente aquilo que você quer adquirir ou não. Ao mesmo tempo, você tem lá o filho que fica o tempo todo, mamãe compra essa, mamãe compra essa. Leva uma criança pequena no supermercado para você ver. A criança vai saber qual é o produto do momento. A marca. A marca do momento que está ali sendo vinculado. Vai falar assim, olha, compra essa daqui que eu vi, que o fulaninho lá no programa dele disse que é legal, que não sei o quê. Então, você está fazendo uma venda, né, para uma pessoa adulta, a mãe, por intermédio dessa criança. Então, você está usando a criança para ela influenciar os seus pais, os seus responsáveis, para adquirir esses produtos. Agora, doutora Manuela, claro que estamos falando aqui, enfim, na questão eletrônica, como também no comércio presencial. E no comércio presencial, quer dizer, o vendedor, de alguma forma, atender uma criança, ou, de certa forma, olha, criança, claro que ela está ali com os pais. O melhor para você seria esse aqui, que é mais isso, que é mais aquilo. Quer dizer, tem alguma coisa direcionada para esse vendedor, para que ele, de alguma forma, não venha, portanto, a sofrer alguma penalidade imposta, portanto, por essa legislação, que não é tão nova assim, nem que pese o tempo que ela foi aplicada. Quer dizer, esse vendedor, de alguma forma, tem que ser orientado em relação à abordagem ou à presença de uma criança no local de vendas? Então, Walter, o que eu posso contribuir aqui com vocês é o que eu passo no dia a dia. Embora exista, né, uma obrigação de não vender os produtos diretamente para a criança ou tentar vincular aquela venda à criança, nós sabemos que quando você chega em um estabelecimento que vende, por exemplo, brinquedos, o vendedor ele não vai falar com os pais, né? Ele vai falar com as crianças, porque sabe que a criança vai ter mais interesse naquele produto que ele vai ganhar mais vendendo. Por exemplo, você chega num estabelecimento que vende brinquedo e os pais podem comprar até R$50. Mas o vendedor vai virar para a criança e vai falar, vem cá, olha aqui, essa massinha que é R$50, mas vamos aqui, olha esse brinquedo aqui que pisca, que pula, que gira. E a criança, aquilo dali vai chamar atenção e ele vai conseguir vender, porque a criança, às vezes, vai conseguir manipular os pais nesse sentido, para que eles comprem o que ela quer, de fato, né? Então, na teoria, o certo seria, a venda é feita para a pessoa que compra, a pessoa que paga, que é o pai, a mãe, enfim, e não para a criança. Mas, na prática, nós sabemos que não é o que acontece. Perfeitamente. Bom, deixa eu chegar também aqui no Dr. Wellington. Publicidade para a criança é proibido. Quer dizer, hoje, mas existem maneiras, porque a nossa publicidade, os nossos publicitários são muito criativos, né? Não é que eu diga que eles estejam burlando as leis, mas de alguma forma eles sempre encontram ali uma maneira de fazer com que a criança, ela pelo menos conheça e entenda o que de alguma forma está ali sendo colocado no mercado e que de alguma forma poderá lhe agradar. Como é que é isso, doutor Wellington? Walter, trazendo para o eixo legislativo, principalmente depois do pós-modernismo, né, 88 para cá, várias legislações foram criadas. Então, em paralelo aqui com os colegas, que são dominantes da área, Código de Defesa do Consumidor, ano de 90, assim como o próprio ECA na década de 90. De lá para cá, houve-se uma dúvida a respeito de como regular essa propaganda e a publicidade também direcionada para o público infanto-juvenil. Então, o ECA é uma legislação, inclusive falado em outro programa, que ela está adiantada a seu tempo, é uma legislação a ser alcançada a sua eficácia. No entanto, todavia, fica aquela celeuma. E para quem pratica a publicidade? O que pode ou não pode fazer, uma vez que o legislador infraconstitucional, e eu digo, referenciando o ECA, ele colocou normas gerais.
Então, ele regulou, mas de certa forma não regulou bem, e acredito porque não seria plenamente da competência dele, e sim o CDC, lá no artigo 37. No campo jurídico, a maior discussão envolvendo publicidade é uma resolução, lá do CONAN, da 163, onde em 2014 ela foi editada e entrou em vigência e também em vigor. De lá para cá, de 2014, que começaram a aparecer essas dificuldades em estabelecer o que pode e o que não pode. Feito isso, há juristas e até mesmo doutrinas que condenam a própria edição dessa resolução, assim como a sua inconstitucionalidade. Em outra banda, há associações não civis, mas sim de cunho privado, que defendem que essa resolução em si ela é plenamente eficaz. A título de exemplo, a Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens criou uma cartilha informando o que pode e o que não pode. Necessariamente, fazendo a leitura da cartilha e tentando entender de maneira autêntica o propósito, chego à conclusão seguinte, que hoje, para quem pratica publicidade, deve-se tomar muito cuidado e realizar uma espécie de checklist do que pode e o que não pode. Por exemplo, frases que entonam imperativo, compre, faça, realize, por aí vai, né? São proibidas. Então, tudo que vem a alcançar não só a criança diretamente, mas sim o adulto diretamente, ao poder de convencê-lo. Como foi bem falado pela colega, quem vai comprar é os pais. E eu acredito, Walter, e já encerrando essa parte inicial, que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem tamanha eficácia que chegou agora em um novo momento, que eu titulo como terceira onda. Que a primeiro momento a legislação ela teve a preocupação em regular, codificar e está balizada lá no 237 da Constituição Federal, que vem trazer o direito da criança e do adolescente propriamente dito. No entanto, houve a preocupação com a publicidade, mas agora, diante de 2023, nessa quarta revolução industrial, a propaganda está na mão da criança, seja para um smartphone, ou então para um tablet, ou qualquer outro meio eletrônico. Então, aquilo que era regulado até então, em 2014, que era só pela mídia aberta, rádios e etc., agora a acessibilidade ficou maior ainda. E a lei, necessariamente, ela não consegue agora abarcar mais, Walter. Por exemplo, o que pode e o que não pode, porque a gente tem um novo momento. Então, ainda se tem essa celema do que pode ou não pode. Tenho que ser franco com até os colegas, né? Mas eu parto do princípio e tenho essa convicção que só o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor já seria suficiente para poder estabelecer diretrizes que proibiria essa publicidade para alcançar o público infantil. Doutor Gabriel, claro, nós estamos falando deste assunto, mas afinal de contas, quais as consequências da publicidade infantil na criança? Olha, Walter, os colegas colocaram aqui bases interessantíssimas sobre o tema de hoje. Queria partir, respondendo a sua pergunta, logo da primeira fala da doutora Renata, quando ela usa muito bem os verbos discernir e valorar. E eu parto dessa fala dela para responder a sua pergunta. Uma das consequências é essa que foi posta pelos colegas, de uma inversão de poder decisório no âmbito da família. Noutros termos, a criança que manda. A gente tem notado muito isso nas famílias de hoje. Acaba que os hábitos de consumo, que devem ser sempre livres, conscientes, orientados, acabam sendo tomados não pelos adultos, mas pelas crianças, e isso pode gerar consequências sérias. Uma segunda implicação, que também merece uma reflexão bastante aprofundada, é o incentivo ao consumismo ou ao consumo em excesso. Isso, inclusive, está previsto, o professor Wellington citou aqui algumas legislações, nós temos a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, essa resolução do CONAN, daqui a pouco eu posso comentar um pouquinho, em 2014, a bagunça que isso virou aqui na esplanada dos ministérios, quando veio, eu estava no Ministério da Justiça à época, lidando com esse tema, e nós temos também o marco legal da primeira infância, e lá está colocado textualmente que deve haver um combate muito sério e decidido em relação à pressão para o consumo nas crianças. Esse é um valor a ser buscado, que não haja pressão para o consumo sobre as crianças. Essa é, então, uma segunda implicação. Além disso, a gente precisa notar,
e aqui eu lanço bases mais consumeristas para o nosso diálogo, que uma premissa básica do Código de Defesa do Consumidor em relação à publicidade é que toda publicidade deve ser imediatamente percebida como publicidade. Isso está no Código desde 1990. Repito, toda publicidade deve ser imediatamente percebida como publicidade. Quando a gente fala da criança, muitas vezes, como posto, ela não vai ter o discernimento, ela não vai diferenciar o que é a realidade dos fatos e o que é a fantasia. Isso é próprio da criança. Portanto, ela não tem a capacidade, pela sua própria idade, pela sua própria condição, de discernir que a publicidade é publicidade. E como é que a gente chama a publicidade que não é percebida como publicidade? De abusiva. Portanto, nós temos esses pontos todos. Eu quero também me colocar nessa linha do Dr. Wellington, no sentido de que se nós formos perguntar hoje para 10 especialistas diferentes sobre publicidade infantil, que venham de 10 trajetórias diferentes, provavelmente nós teremos 10 respostas diferentes sobre a pergunta se a publicidade infantil pode ou não pode ser feita, né? Partindo da premissa do Código de Defesa do Consumidor, que é de onde eu falo, eu tenho também essa convicção de que não pela resolução do CONANDA de 2014, mas pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990, a publicidade infantil não poderia ser realizada. O último ponto que eu coloco nesta primeira fala é que nós precisamos também diferenciar aquilo que seja a publicidade infantil da publicidade de produtos infantis. São duas realidades diferentes. A publicidade infantil é aquela que se dirige, para usar uma palavra que você usou, Walter, que tem como alvo a criança e o adolescente. Ela se dirige a eles, ela mira na criança e no adolescente e fala diretamente à criança e ao adolescente. Outra questão é a publicidade dos produtos infantis. Mesmo que seja de um brinquedo, de um produto para a saúde, um produto outro, uma cadeirinha de carro, o que quer que seja um produto infantil, pode haver publicidade, desde que direcionada à pessoa que tem o discernimento, que é o adulto. Então pode haver publicidade de produto infantil, serviço infantil. A questão toda é esse ponto de vista, que me parece que é do Dr. Wellington, meu também, de que não pode haver a publicidade infantil, a publicidade para a criança, para que ela tome a decisão de comprar, de consumir ou de não consumir, porque isso não caberia a ela. Vamos manter esse tema, doutora Renata. Vamos lá, ouvir também a senhora. Walter, olha só, a gente está falando de criança, né? Então, criança entende o que é uma publicidade? A resposta é não. Né? Ela não sabe o que é isso, porque na realidade a ideia de uma publicidade é você utilizar mecanismos, né, para que a pessoa venha adquirir determinado produto. E quando eu falo utilizar os mecanismos, são os gatilhos mentais, são, né, cores, que tem aí uma percepção para que nós, seres humanos, venham adquirir aquilo ali. Então tem todo um estudo feito por profissionais para me dizer qual é a melhor cor, qual é o tipo de tom, qual é não sei o que, para ter tal produto, e esse produto vai ser vendido. Então, se nós que somos os adultos, né, já somos influenciados por isso, nós sabemos que é uma propaganda e a gente vai fazer a opção se compra ou não, mas somos influenciados. Imagina uma criança, então, que não tem essa capacidade de entender isso. Por que ela não tem uma capacidade de entender isso? Simplesmente porque ela ainda é uma criança. Ela ainda está nesse processo de evolução, de compreensão de quem ela é, o que isso significa. Então, dentro desse contexto, não poderia ter nenhuma propaganda que tivesse essa ideia de vou usar a criança, né, para poder atingir os pais ou as pessoas que vão adquirir esse produto. Quando a gente pensa numa relação de compra e venda, seja ela consumerista ou não, um dos elementos básicos é que essa pessoa que está adquirindo, essa pessoa que está vendendo, precisa que seja capaz, tem que ter capacidade. E a capacidade plena a gente só atinge aos 18 anos. Então, uma criança até os 12, né, incompletos, não tem capacidade plena. Não teria a possibilidade nem de adquirir um produto, não teria nem como comprar uma balinha ali na padaria. Apesar da gente saber que muitas vezes, né, essa criança vai lá e compra. Né? Então, o vendedor não poderia vender nem esta balinha para ele, porque não poderia realizar o negócio jurídico.
Mas, de toda sorte, na nossa tradição, isso acaba acontecendo. Só que quando a gente fala de influenciar essas crianças para que elas, né, utilizem a sua capacidade de influenciar os seus pais, e como o doutor aqui colocou, né, que agora essa criança passa a ser o reizinho ou a princesa dentro de casa, e que esses pais acabam acatando tudo que essa criança fala, que essa criança coloca, eu preciso, então, ver que tem todo um sistema que está invertido. Num primeiro momento, são os pais que precisam tomar as rédeas da educação desses seus filhos. E, em segundo lugar, eu vejo a própria sociedade como um todo, e aqui dentro, né, o Estado, as associações e os próprios publicitários que precisariam se unir e falar, temos que proteger as crianças. Porque de toda a nossa estrutura, a parte mais frágil que a gente tem são as crianças. E a gente não poderia deixá-las serem atingidas como elas são. Então, precisaria rever tudo isso. O problema é que ninguém quer colocar a mão nessa bagunça. A gente deixa solto. E aí, doutora Emanuela, como é que a senhora também pode, de alguma forma, ampliar aí esse debate? Então, Walter, eu concordo com tudo que os colegas falaram aqui, mas eu tenho um apontamento a fazer que me veio aqui à mente durante a fala do Dr. Gabriel, referente à questão da proibição de venda para criança, da proibição de publicidade para criança. Como que as empresas de publicidade elas fazem hoje em dia? O que eu verifico? Muitas vezes elas não estão direcionando a publicidade para a criança de uma forma literal, direta e visível, mas o que elas fazem? Elas colocam pessoas, crianças, jovens em anúncios também. Isso, de certa forma, acaba por influenciar as crianças. Alguns exemplos disso são vendas de carro, né? Publicidade de carro. Não é um produto destinado especificamente para a criança. Obviamente, ela vai utilizar junto com a família, mas aquela venda daquele carro, normalmente a publicidade que é feita em torno daquele automóvel, ele sempre tem uma família. E uma família feliz e uma criança no meio. Então, a criança vê aquela família feliz, vê aquela criança ali. Normalmente, ela está na janela do carro observando tudo com um sorriso, né? Então, como que eles estão tentando, talvez, mitigar ou esconder essa publicidade? Não sendo direto, olha, a criança vai gostar disso. Mas com outros gatilhos mentais, eles conseguem atingir esse objetivo, que é justamente usando imagens de jovens e crianças nessas publicidades. Então, esse é o meu ponto de vista. Apesar de ser proibida a publicidade diretamente e de muitas vezes não haver publicidade direta, escancarada para aquela criança, aquele jovem, ela é feita de formas, de gatilhos mentais mesmo, durante a própria imagem que se passa ou o que eles falam durante a propaganda. Vamos nessa também, doutor Wellington? Sim. Levando nesse eixo, a gente pode estender um pouco o debate, ainda no cunho da legislação. Alguns juristas afirmam que existem cerca de 22 normas para poder regular a publicidade. E a premissa maior exatamente é o público destinado à criança. No entanto, todavia, inclusive da área aqui dos doutores, a questão da venda casada, a questão envolvendo a alimentação, questões envolvendo aonde o consumidor ele não vai ter uma divisão entre criança e adulto, ou seja, os dois vão ser consumidores, entre outros, a gente verifica, pegando o lema que a doutora levantou, doutora Renata, que ninguém quer colocar a mão, porque me parece que ambos os lados defendem pontos de vista, esses pontos de vista são antagônicos. Aí nasce aquela premissa, eu sempre busco, até em aula, falar para os alunos, olha, veja, essa toda criança e adolescente, entre o artigo 1º e o artigo 6º, é uma espécie de microsistema dentro de um microsistema. Porque o artigo 1º ele já traz ali a proteção integral. Então, por mais que a iniciativa privada tente segmentar, trazer um nicho, ou até mesmo deixar caótico a inteligência do que é a publicidade para criança e para adolescente, a lei ela é clara. Dificuldades que a gente encontra em outras legislações brasileiras, onde o legislador ele não se preocupou tanto em nichar, em segmentar, ou até mesmo, lá no direito a gente estabelece, né, o princípio da especialidade, colocar ali a criança como evidência. Mas o detalhe
A Constituição de 88, ela utiliza a palavra prioridade apenas uma vez, e é no 227, justamente quando resguarda essa proteção integral. E mais, as boas doutrinas ratificam que a proteção integral nada mais é do que uma sequência de mecanismos para poder resguardar a criança. E como bem dito pelo doutor Gabriel, o Estatuto da Primeira Infância, a 3.257, lá no artigo 5º, vem colocando uma série de imposições, tanto para a sociedade civil, assim como o poder público. Então, por mais que ainda se tenha essa resistência por parte do mercado em informar, aí nascem algumas problemáticas que eu até passo para os alunos da graduação fazer ali seu projeto de pesquisa, o TCC, no final do curso, que é o seguinte: então qual é o liame? O que daqui para trás pode e o que daqui para frente não pode, ou vice-versa. Por mais que essa discussão exista, eu volto a reiterar, não querendo ser repetitivo, mas a legislação ela já deixou clara. Ela já deixou clara. Porque se tem essas 22 normas, que do meu ponto de vista não se divide em 22 normas, porque tem muita norma que é administrativa e não vai ter poder sancionador. Reitero, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código do Consumidor já esgotaria tudo isso. Mas a pergunta não é essa. A pergunta que se faz é a seguinte: é as consequências. Quais são as consequências de não colocar a mão nesse problema? Como, por exemplo, a OMS alertando, mais de 340 milhões de crianças no mundo sofrem de obesidade mórbida. Pode-se colocar a culpa na publicidade? Isso é culpa da publicidade? Isso é culpa das crianças não terem ali uma alimentação regrada, bem nutritiva? Aí tem outra consequência envolvendo a obesidade, que é o alto índice do crescimento do diabetes em crianças, o que não é muito comum. O fator genético, sim, mas o desenvolvimento por má alimentação não deveria ser. A mesma coisa, envolvendo alienação e vícios sendo desencadeados. Será se também é por causa da publicidade? A exemplo, jogos eletrônicos e às vezes até jogos de azar. Como bem colocado pela doutora, para se celebrar um negócio jurídico, precisa ali de 4 elementos: um agente capaz, uma vontade livre, um objeto lícito, uma forma prescrita em lei, e o menor, por não ter atingido essa capacidade, prejudica mais ainda. E tamanha e aqui tem que ressaltar a expertise, a inteligência do legislador. Na 13.257, ele não está preocupando agora necessariamente com essa criança que ainda não completou 12 anos. Ele está preocupando com aquela criança que ainda não completou 6 anos de idade. E que muitas vezes, como colocado aqui, é ela que toma a decisão. Como que uma criança de 6 anos de idade, o legislador já está atestando, vai tomando uma decisão sobre sua alimentação, sobre seu entretenimento, sobre o seu próprio consumismo, sobre a maneira... Aí tem outros detalhes que não vão caber aqui dentro do debate, né, a respeito de ideologias. Mas, ratifico e repito, a legislação, ela confirma os liames, aonde separa o que pode e o que não pode. Interessante, né, doutor Gabriel, que esse assunto ele é tão, assim, profundo, que não é só aquela história da boneca que fala, do carrinho de controle remoto. A questão é bem mais profunda, né, quando se aborda, portanto, essa questão da publicidade infantil e as suas consequências. Sem dúvida. Eu tomo aqui essa fala final do Dr. Wellington para colocar justamente o potencial, e é bastante impactante, que a publicidade infantil tem na produção de hábitos nas pessoas, que depois essas crianças se tornarão, dentro de poucos anos, jovens, depois adultos, né? Depois profissionais, pais de família, né? Maridos, esposas. E isso pode justamente desencadear hábitos, condutas, valores na sociedade, alguns deles muito delicados. O Dr. Wellington levantou a questão da alimentação. Esse é um tema essencial, em que a gente nota com muita clareza o papel que a criança tem e que a publicidade gera. Então, ele citou obesidade, diabetes. Nós temos hoje uma situação séria em relação ao consumo de alimentos processados e, sobretudo, ultraprocessados, que são justamente grandes motores da publicidade infantil, né? A gente tem visto
episódios, exemplos de outros países que nos ajudam. Tivemos vários avanços no tema da publicidade de alimentos, da rotulagem de alimentos nos últimos anos. Um deles tem muito a ver com a própria criança, que é uma tentativa que tem gerado resultados de justamente retirar personagens, né, dos rótulos dos alimentos, né? Tem um famoso tigre por aí, né, que é muito utilizado como exemplo acadêmico, e outros. Então, a criança acaba tomando a decisão ou influenciando sua família a tomar a decisão de consumir certo alimento, né, notadamente alimentos, como eu disse, ultraprocessados, que são alimentos menos saudáveis, né, justamente movidas pela personagem que está ali colocada, que ela vê na televisão, que ela vê na internet, que ela vê, se fosse alguns anos atrás, a gente diria na história em quadrinhos, mas me parece que as crianças não leem mais histórias em quadrinhos hoje. Como sabe o que é, né, doutor? Se brincar. Então, aqui a gente tem essa interlocução entre esferas do conhecimento, do direito, que são muito essenciais na vida das pessoas. Alimentação, rotulagem de alimentos, publicidade infantil. Então, eu alerto para esse ponto que foi suscitado. O potencial enorme que a publicidade tem, quando direcionada à criança, de produzir hábitos. E esses hábitos podem ser hábitos nocivos, seja em termos de alimentação, seja na própria conduta. E aí eu volto à publicidade abusiva do Código de Defesa do Consumidor. Outro eixo para a conceituação da publicidade abusiva pelo Código do Consumidor é que é aquela publicidade que pode levar o consumidor a agir de um modo prejudicial a ele mesmo ou à sociedade. Isso é uma característica da publicidade abusiva e que, de novo, a gente pode encontrar aqui a partir da publicidade infantil. Agora, doutora Renata, ainda nessa linha de raciocínio, né? Ou seja, a criança, por exemplo, quando ela sai com os pais, ela sabe a marca do refrigerante que ela quer ingerir, ela sabe o sabor do sorvete que ela quer também saborear, ela também quer saber aquele alimento processado de marca nacional ou internacional, ela sabe qual é o recheio que ela quer, enfim. Já que temos, portanto, aí essa questão da publicidade que não pode ser dirigida, portanto, aí para as nossas crianças. Como é que elas ficam sabendo disso? Porque elas estão tendo acesso a programas e a publicidade que é veiculada. Eu tenho dentro dos... Veiculada para adulto. Não, para elas também. Eu vejo, então, que durante a tarde que essa criança estaria em casa, né, as propagandas que tem ali vão estar fazendo menção a isso. Ou então, igual a doutora Manuela, colocou, porque essa criança vai estar ali vendo uma menina ou um menino que vai estar falando lá das brincadeiras, que não sei o quê, mas vai estar consumindo determinado produto, falando, isso aqui é tão gostoso, né? Um dia você deve experimentar. Não faz uma propaganda de forma direta, né? De forma que a criança perceba que é uma propaganda, mas no fundo é isso que está acontecendo. Então, eu tenho divulgação dentro desses programas, e aí quando eu falo programas, aqui eu vou estar abrangendo tanto a televisão quanto a internet, porque vai estar lá no YouTube também, né? Então, todas essas redes em que de forma indireta você está dizendo para a criança compre não sei o quê, porque ela está vendo aquilo ali. E a pessoa, ela demonstra que está gostando, demonstra que aquilo é bom, que não sei o quê, dentro do contexto da historinha que está levando para aquela criança. Eu entendo que não deveria. Por exemplo, período da tarde, da manhã, que seria o período que, em tese, os adultos não estão em casa, então não estão vendo televisão ou não estão acessando o YouTube, porque, em tese, tem que estar trabalhando, né? Não deveria ter propaganda de carro, não deveria ter propaganda de geladeira, não deveria ter propaganda, nada disso. Porque se você está fazendo uma propaganda que, em tese, seria para um adulto, que a gente sabe que ele não está em casa, no fundo, eu não estou fazendo essa propaganda para um adulto, eu estou fazendo para a criança. E muito menos ter nenhum tipo de propaganda específica voltada para uma criança. Né? Então, se eu tenho uma propaganda ou uma vinculação de algo, né, que você não percebe, que você está sendo induzido a querer aquilo ali, que se despertou um interesse daquilo ali, há uma manipulação,
da pessoa, seja criança, seja adulto. Então, se eu não percebo que eu estou sendo manipulada para adquirir, para fazer, para comprar, nesse caso, essa publicidade ou propaganda, ela é abusiva, como já foi colocado aqui. Porque não pode. A ideia da publicidade é que eu tenho que perceber que aquilo é uma publicidade. Eu tenho que saber, isso é uma publicidade. Eu bati o olho, falei, é uma publicidade. E aí, depois, eu, enquanto adulto, decido se quero ou não adquirir aquele produto. A gente vê agora alguns produtos que estão vindo na embalagem, assim, com alto teor de sódio, alto teor de gordura, né? Aí você fala, gente, mas vem cá, né? Tá, tudo bem que ele tem que avisar que tem, né? Mas não seria melhor que não tivesse o tal do alto teor de sódio, alto teor de gordura? A gente não está fazendo no sentido contrário? Eu não deveria ter uma estrutura em que não tivesse produtos com essa classificação? Que esses produtos fossem saudáveis? Mesmo porque, dependendo da pessoa que está lendo, ela não sabe ler. É o nosso brasileiro que ele não é alfabetizado. Pode até ler, mas não vai entender. De entender o que está escrito ali, o significado ou o impacto de pegar ali um produto que está escrito alto teor de sódio. Sim. Né? Mesmo porque fala sódio, não fala sal. Se você falasse que é sal, aí a pessoa não, tem pressão alta, não posso. Mas sódio, não sei o que já é. confunde. Então, né, eu posso... Então, veja, se eu não tenho, né, um brasileiro que ele tem noção do significado de que sódio e sal, nesse contexto, teria o mesmo sentido, ele vai adquirir aquilo achando que é saudável, porque o problema dele é com sal, não é com sódio. Né? Então, ele foi no médico, o médico falou, olha, você não pode comer sal. Aí ele, ok, não posso comer sal. Aí ele vai na padaria e compra lá o biscoito que está lá, alto teor de sódio. Ele fala, mas não tem sal. Veja, porque o meu brasileiro, quando a gente para pensar, não é todo mundo que consegue entender isso, o significado disso. E quando a gente vai para aquelas letrinhas miúdas que tem lá dos ingredientes, porque esse já está maiorzinho, né? A gente já lê. Mas aquela letrinha miúda, Walter, eu vou te contar um negócio. Para mim ler aquele negócio, eu já tenho que tirar a foto e ampliar as letrinhas, porque eu não estou dando conta de ler mais, não. Tá muito pequenininhas. Né? Então, assim, eu quero até saber o que tem ali dentro, mas não consigo. Se eu tenho a preocupação de ampliar, eu sei que muita gente não tem. E vai adquirir aquilo ali e depois descobre que não poderia. E aí, doutora Manuela, quer dizer, indo às compras, ou no supermercado, ou então na loja, enfim, onde tem de tudo, é importante que se leve as crianças ou não? Bom, eu acho que não, né? Eu acho que, como já dito pelos colegas aqui, as crianças, com o passar dos anos, aparentemente têm mais poder de decisão dentro do núcleo familiar. Acredito até pela acessibilidade que elas têm a muitos conteúdos, né? Seja na internet, seja na televisão. Então, elas estão desenvolvendo mesmo uma característica mais manipuladora, digamos assim. Não sei se teria como falar de um sentido bom, mas nesse viés assim, de conseguir entrar na cabeça dos pais, de conseguir o que elas querem. Então, sobretudo nos dias atuais, que elas têm acesso a filmes, a séries, a vídeos que muitas vezes instigam a criança a ser assim, não é interessante levar ela às compras. Acredito que o fato de levar ela às compras muitas vezes também gera problemas na nossa sociedade que não estão ligados somente à questão da publicidade infantil ou à questão de consumir coisas não saudáveis. Acredito que isso também tem levado muitas famílias a um desenfreio assim, absurdo nas contas, por exemplo. Né? Então, o fato da criança estar ali fazendo as compras junto com os pais, com os avós, com os tios, aquilo dali, ele abrange muito mais do que só o fato da compra em si. Né? O fato da criança ela conseguir manipular, às vezes, e os pais quererem fazer a vontade delas, comprando algo que talvez eles não tivessem condição naquele momento. Isso gera também outros problemas, né? Que é, por exemplo, a questão financeira da família. Então, certamente, na minha visão, não é uma boa opção jamais sair com uma criança para comprar, seja o que for, para casa ou para a própria criança. Nessa linha de raciocínio, qual é a opinião do senhor nessa questão, doutor Wellington? Integrante, né, Walter? Mas veja só, eu me lembrei aqui de dois casos.
que aconteceu na minha infância e outro que eu presenciei. Ponce de Miranda, lá no Tratado das Ações, ele fala que existem 2 mundos, né, do Gabriel? O mundo dos fatos e o mundo do direito. A gente que é jurista, como qualquer outra função ou cargo, a gente começa a analisar pelo ponto de vista acadêmico que a gente recebe. Então, nas andanças por aí, a gente fica analisando no mundo do direito. Certa feita eu estava numa sessão, aí eu vi a seguinte cena. Chegou lá um animador, fantasiado de palhaço, né? E ele tinha um bonequinho que a criança pressionava, o bonequinho saía, colocava para baixo o bonequinho, ele se recolhia. Ele pegou e entregou para a criança acompanhada dos pais. E nisso, a criança brincou com o bonequinho. E vamos levar? Perguntou ao pai. Pai, vamos levar? Isso, ali o vendedor. E o vendedor logo falou o preço, um preço um pouco acima do que é trabalhado no mercado, eu diria ele pelo menos umas 3 vezes. Aí não vou comprar. Ele literalmente foi lá e arrancou o brinquedo da mão da criança. Automaticamente, uma criança pequena, imagina eu ali dos seus 6, 7 anos de idade, ela começou a chorar desesperadamente. Logo, diante daquele choro e o pai constrangido com toda aquela situação, ele comprou o brinquedo. Levou o brinquedo, a criança ficou feliz, o vendedor ficou feliz, mas o pai ficou descontente. Ou seja, aqui a gente entra em outro viés, não só da publicidade, a gente passa agora para a comercialização experimental, onde a criança, além de ver, ela experimenta o produto, o que muitas vezes em determinados eventos é feito. É a famosa tira-gosto, né? Às vezes ali em produtos alimentícios. No entanto, todavia, esse tipo de prática também sendo arraigado, mas eu diria até sedimentado. A exemplo, era comum nas escolas terem publicidade e comercialização. Por exemplo, com livros. Era comum, isso eu estou falando do ano 2000, né? Principalmente antes da resolução do Conanda, a qual era ofertado os livros para as crianças tinham acesso ao livro, ou então acesso a alguns tipos de acessórios para colorir, etc. Deixava-se um período com a criança, ela levava para casa, os pais confirmavam, ou seja, ratificavam se elas poderiam fazer ou não aquela compra. Depois a criança retornava com aquele material para a escola e ali, literalmente, a criança fazia um contrato de compra e venda com a editora. O que hoje já foi mitigado, não acontece tanto. Mas há exemplos, shopping centers ainda tem essa prática de comercialização experimental. Muitas vezes a criança ali munida, já não é o caso que a doutora colocou, ela está acompanhada dos pais, porque é um passeio, é um lazer. Aí o pai, ele toma a decisão de comprar determinado produto. Mas o vendedor, ele não vai deixar de aproveitar aquele momento e embutir ali, de certa forma, um experimento para a criança. Então a criança vai experimentar, de certa forma, que querendo ser até polido, ela vai se satisfazer, ela vai sentir o prazer, vai liberar a dopamina, por mais que seja um tira-gosto, ou então uma pequena experiência que tem um eletrônico, mas ela vai sedimentar aquilo na mente dela. Ela vai registrar em sua memória que aquilo é bom. O que, de certa forma, é uma dificuldade da legislação. Porque na interpretação sistemática, ok, não pode. No entanto, todavia, o pode também fica na dúvida. Porque não pode publicidade. A publicidade é proibida, tem uma série de legislações. Mas e a questão da comercialização já direta? A criança agora recebendo essa experiência. Porque, querendo ou não, ela foi atingida. Então, é outro ponto aí delicado e até dificultoso, ao ponto de chegar a ser necessário não colocar em uma norma geral, e sim analisar caso a caso. Esse ponto é interessante, não é, doutor Gabriel? O senhor fica à vontade, caso o senhor queira, enfim, fazer a abordagem sobre o que já foi aqui posto, e começou justamente com o senhor, mas quando se fala justamente nas fábricas que, de alguma forma, produzem aí esses equipamentos voltados para as crianças e que, de alguma forma, eles precisam realmente da publicidade para tornar o seu negócio uma realidade e captar realmente recursos para continuar, portanto, investindo. Quer dizer, é um assombro, um sinal que a gente pode entender como punição para quem, de alguma forma, investe em produtos para crianças, mas não pode publicizar. Quer dizer, como é que a gente também pode entender este ponto, doutor Gabriel?
Walter, eu penso que não. No seguinte sentido, é claro que nós precisamos que os produtos infantis sejam produzidos, né? Sim. E cada vez melhores, mais adequados, e podem ser atrativos, podem ser coloridos, podem ser barulhentos, né? Não tem problema nenhum. A grande questão é a quem se dirige a publicidade sobre esses produtos. Justamente aquele ponto que estávamos colocando no início aqui do nosso diálogo. Não há ilegalidade nenhuma na publicidade de produtos infantis. Ao contrário, como você está colocando, temos empresas no Brasil, no mundo, que fazem produtos infantis, alguns dos quais tornam a vida das nossas crianças mais segura, mais agradável. Imagina o que seria de nós sem as cadeirinhas de contenção nos automóveis, que trouxeram uma segurança muito maior no transporte de crianças no trânsito, né? Ou toda a tecnologia que se coloca hoje justamente em produtos, por exemplo, para a saúde, enfim. Então não há problema nenhum em relação aos fornecedores, às empresas que produzem produtos para crianças, inclusive brinquedos, não é? É ótimo, graças a Deus que existem brinquedos para as nossas crianças. A questão toda é que não devem ser as crianças a exercer um lugar que não lhes cabe, porque como posto são ainda crianças, num processo decisório dentro de uma relação de consumo, que é também uma relação jurídica, naturalmente. Então que essa publicidade, se existir, pode existir, deve ser direcionada a quem tem discernimento suficiente, ao menos em tese, para decidir consumir ou não consumir. E aqui, Walter, a gente está falando da própria essência da relação de consumo. O ato de consumir tem que ser livre e consciente. A pessoa tem que desejar, querer, avaliar os riscos, os valores, as condições, o momento, enfim. O ato de consumir, ele está reservado, ou deveria estar reservado a pessoas adultas justamente pela sua capacidade de discernimento. Agora eu queria levantar um ponto, né, que é delicado em termos gerais e mais ainda em relação à publicidade infantil, que é o grande desafio da publicidade hoje, que são as formas novas, as novas modalidades que existem de publicidade, né? Até um pouco de anos atrás, né, o que era publicidade? Você mesmo disse na introdução, os colegas já disseram, onde é que vinha a publicidade? Vinha na televisão, vinha no rádio, vinha no jornal impresso ou na revista. Ponto. Né? Agora, nós temos formas muito complexas de publicidade que os maiores especialistas no tema demoram discutindo a natureza publicitária de certa ação ou não. Né? Ali na Secretaria Nacional do Consumidor, quando eu lá estava, já antes mesmo da resolução do CONANDA, portanto mais de uma década atrás, nós já discutíamos, por exemplo, a questão das blogueiras. Né? Hoje nem se fala mais em blog. Uma década atrás se falava muito em blog. E essa é uma questão. Né? A publicidade deixou de ser aquela publicidade que nós sempre estivemos acostumados a ver. E cada dia que passa, surgem formas novas de publicidade. E como eu disse, isso já afeta muito a publicidade como um todo, para pessoas adultas, capazes, que têm discernimento, que sabem valorar. Muito mais complexo é esse tema na publicidade infantil. Por exemplo, né, para dar um exemplo bem concreto, a gente tem hoje uma prática muito difundida na internet que usa um título em inglês chamado unboxing. Numa tradução livre seria desembalar. Né? A pessoa compra certo produto e faz um vídeo, isso é muito comum na internet, abrindo aquele produto, mostrando o seu funcionamento, a sua excitação quando aquele produto chega, normalmente comprado via comércio eletrônico. E aí, é publicidade ou não é? Né? Na minha visão, claramente sim, é publicidade. Só que é difícil até você encontrar uma clareza nas relações que existem por detrás da publicidade. Antes, como é que era? A empresa contrata uma agência de publicidade, prepara uma peça publicitária, veicula numa emissora de TV, de rádio, sim, numa revista ou no jornal. Era muito fácil essa cadeia. Né? E hoje, com as influencers, digital influencers, as blogueiras, os unboxings e tantas outras modalidades de publicidade, né? Os posts nas redes sociais, as redes sociais hoje são um grande campo. Né? As pessoas hoje não abrem mais loja em shopping center, abrem loja no Instagram.
né? Não fazem mais a publicidade no intervalo do Jornal Nacional, fazem a publicidade no TikTok, né? Eu não falo marca, acabei falando aqui, mas para ilustrar um pouquinho essa situação. Então nós temos formas novas de publicidade que oferecem desafios imensos a nós, operadores do direito, e à sociedade de forma geral, para identificar o que é a publicidade, as suas novas bases, as suas novas formas de apresentação, e isso, sem dúvida, está chegando nas nossas crianças. Então, há pouco, a doutora Renata dizia, a publicidade não existe. É claro que existe, está chegando aí toda hora. As nossas crianças estão sendo bombardeadas por publicidade o dia inteiro, porque agora é muito comum que as crianças tenham acesso à internet, no telefone celular, a essas redes sociais e, consequentemente, a essas formas de publicidade. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa jovem ainda, eu fui ter telefone celular com 15 anos de idade, e o telefone celular, quando eu tinha 15 anos de idade, ele fazia duas coisas: ligava e a gente jogava cobrinha. Eram as duas funções que aqueles telefones tinham. E se caíssem no chão, a gente tinha pena do chão, porque o telefone ficava inteiro, né? Hoje, todos os telefones, né, vêm com internet, a gente já está na era da internet 5G. Em poucos instantes, qualquer criança tem acesso a qualquer conteúdo que desejar, de qualquer forma, né? Então, esse é um tema que ainda não está fechado. Nós temos mais perguntas do que respostas, mas sem dúvida é preciso enfrentar com muito vigor essa questão. As novas formas de publicidade, a identificação da publicidade como tal e como proteger as nossas crianças desse tipo de publicidade que é até difícil de ser identificada. Então são questões que estão postas. Doutora Renata, hoje, claro que nós temos aí, nesse campo aí da publicidade, mas já foi dito aqui, é uma linguagem bem diferente, né? Criança falando para criança, né? Em streaming e outros meios também. Quer dizer, a gente já está até deixando de lado televisão, rádio, porque a criança, é claro, né? Que o rádio, como também a televisão, claro que existem na vida dessas crianças, mas não com aquela dimensão de algumas décadas atrás. Já que hoje nós temos, portanto, essa modernidade, né? Das redes sociais, como foi citado aqui pelo Dr. Gabriel, né? Temos aí, enfim, as plataformas, de alguma maneira, são voltadas também para a criança. E a criança está sempre ali ligada e sempre observando e sempre, de alguma forma, querendo copiar e sempre também questionando, portanto, aí, os adultos. Mas essa questão da criança fazendo publicidade ou conversando com criança, é alguma maneira também sutil, de alguma maneira, introduzir, portanto, determinado produto no conhecimento, na discussão, se essa é a palavra correta, entre as crianças? Eu vou pedir à senhora para nos responder em 3 minutos, depois a gente retorna para que nós possamos, então, avançar, já que o nosso tempo está aqui se esgotando, mas em 3 minutinhos, por favor. Tá certo, Walter. Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma criança conversando com uma outra criança, sendo que a primeira, ela estaria ali como uma influencer, como uma blogueira, como uma... e outras denominações que a gente já tem, né? E que ela está recebendo as orientações de que deve tratar de algo bem específico. Então, eu tenho um adulto que chegou para essa criança ou para os pais dessa criança e falou: olha, se você mostrar esse brinquedinho, se você tiver esse brinquedinho aqui em mãos, quando você estiver lá gravando lá o seu videozinho, né, provavelmente você vai ganhar alguma coisinha, né? Então, há um contrato aí firmado por essa criança, sendo que os pais é que estão assinando, né? Mas aquela empresa ali X. E a criança vai brincar com aquele objeto. E aí eu vou me lembrar da minha filha e de uma situação que eu passei. Minha filha hoje está com 25 anos, então eu estou voltando aí 20 anos atrás. Logo, eu não tinha tudo isso que tinha hoje. E minha filha não via televisão aberta. Na época, era VHS, então a gente tinha todos os VHS infantis que tinham passado lá pelo meu critério, que ela assistia. Então, assistia o troço 500 vezes. Tanto é que, na época, tinha até um que voltava automaticamente, que foi, assim, a evolução e a minha sensação de alívio. Porque quando terminava, eu falava assim: mãe, quero de novo. Aí ela já voltava sozinha. Bom, enfim, e ela foi para a casa de uma amiguinha, e era a época de Natal, e ela chegou assim: mãe, eu quero roupas incríveis. Roupas incríveis? Minha filha nunca me pediu para comprar roupa. E que diabo é roupas incríveis, né?
Peguei a menina, fui para a loja, falei assim, então tá, o que é uma roupa incrível? Né? Eu estou pensando que ela viu alguma coisa e pudesse me explicar. Ela olha na loja, falou mal das roupas até daquela loja. Eu falei, não, mãe, não é nada disso. Eu falei assim, gente, do que ela está tratando? O que é essa tal de roupas incríveis aqui? Né? O que é isso? Até que ela foi me explicar que na casa dessa coleguinha, a coleguinha estava explicando para ela o que era as tal das roupas incríveis, que é um jogo, né? Um jogo, nem sei se existe mais, em que você utilizava tipo dobraduras e fazia composições das roupas. Então, olha só, a minha filha, que não tinha acesso a esse tipo de propaganda, ela foi para casa de uma coleguinha essa que não estava recebendo valor nenhum, mas que começou a conversar e contar para minha filha o que era. Então, no imaginário da minha filha, ela imaginou uma coisa incrível mesmo, né? E lá foi eu atrás da tal das roupas incríveis, para saber o que era, ou entender aquele contexto. Então, veja, eu tive uma propaganda de forma indireta, chegando até a minha casa, eu indo com a minha filha para adquirir a tal das roupas incríveis, né, para poder fazer esse tipo de análise, entender do que se tratava. Então, veja bem, Walter, que como a gente passa esses apuros. A criança chega e pede, você fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Outra feita foi um tal de um robô. Esse robô, Walter, ele cai no que a doutora Manuela falou, porque ele foi uma fortuna à época. Ela viu numa propaganda, também numa casa de uma amiguinha, aí chegou porque o robô faz isso, o robô faz aquilo, o robô faz aquilo outro. Eu falei assim, gente, que robô é esse? Né? Bom, Papai Noel trouxe o tal do robô. Minha filha olhou para aquele robô, o robô olhou para ela, ele não fez nada. Por quê? Porque naquela época podia ainda ter aquela propaganda de que o robô sozinho voava, o robô fazia não sei o quê. Então, ela tinha a maior decepção da vida dela, foi aquele robô. Aí, toda vez, depois disso, que ela me pedia alguma coisa, eu falava assim, vem cá, é igual aquele robô? Ela odeia esse robô até hoje. Lá em casa, se a gente falar nesse robô, ela já se lembra, porque ela se sentiu enganada, ela se sentiu traída, né? E eu me senti falida. Então, veja como o robô foi uma coisa assim que impactou na vida da família. Porque ela veio com a ideia de que aquele objeto que voava, né, eu acho que ela imaginou que ele ia arrumar até o quarto dela, sabe? Aquela coisa assim de fazer um monte de coisa. E aí, ela vem com aquilo, vai Papai Noel e traz. Então, ela deve ter pensado assim, gastei meu pedido com Papai Noel com esse negócio aqui que não faz nada, né? Então, assim, houve uma frustração por parte dela, e minha, porque ele foi cara à época. E não atendeu o objetivo. Então, assim, vem essas influências, né? Mesmo tendo a preocupação de não abrir para que chegasse a informação de forma direta pela televisão, vem por fora. Então, nem sempre a família consegue mesmo controlar, porque chega de algum outro jeito. Estou estourando meus 3 minutos, né, Walter? Já estourou, entendendo. doutora, mas eu perdoo a Tá senhora. bom. Nós vamos então para o intervalo, já nós vamos retomar e vamos voltar neste assunto com os nossos convidados e convidadas. São 15h59, até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos lá, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos já entrando na segunda hora do nosso debate, o Justiça na Tarde Debate, que hoje está abordando a questão da publicidade infantil. Aqui conosco estão nossos convidados e convidadas, Dr. Gabriel Reis Carvalho, que é advogado, ex-diretor do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, como também a doutora Renata Malta Vilas Boas, advogada e professora mentora de jovens advogados, Dr. Wellington Carvalho da Silva, professor e advogado, especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a doutora Manuela Alcântara, advogada especializada no direito trabalhista. Doutora Manuela, aliás, eu tenho mais uns 2 minutinhos para... A senhora concluiu ali, né, doutora Renata? Concluí, né? Walter. Concluiu. Tá. Então, deixa eu buscar aqui a doutora Manuela. Doutora Manuela, já que nós deixamos aqui com a doutora Renata esse ponto, e ela já trouxe a sua explicação, o seu ponto de vista, em relação às crianças na internet, né? Às vezes, por conta de incentivo de adultos que tentam, de alguma forma, fazer com que ali seja, de certa forma, lhe renda, portanto, algum
algum dinheiro, alguma coisa assim. Então terminam investindo, portanto, nas crianças de forma inocente. Elas estão ali, de alguma forma, publicizando alguma coisa. Quer dizer, a nossa legislação trabalhista, ela, de alguma maneira, já alcança esse tipo de situação, que é uma situação nova, já que a internet não deixa de ser também uma legislação nova, mas já existe, portanto, legislação de alguma maneira, disciplina, portanto, as nossas crianças, não que elas estejam ali trabalhando, mas de alguma forma elas estão rendendo lucros ali para pessoas antigas, ou seja, pessoas adultas. Então, Walter, a CLT em si, ela não trata especificadamente desse tema, né? Até por ser um tema muito, muito novo. O que a gente vê hoje são relações comerciais com prestação de serviço, contrato, então regido pelo Código Civil, Código de Processo Civil, e não especificadamente pela CLT, né? Então, como que a gente vai regular isso? É uma dúvida, né? Como? Porque que modalidade de trabalho seria essa? Porque não é uma modalidade contratual por prazo indeterminado. Também não é uma por prazo determinado. Também, bom, enfim, é uma prestação de serviço, mas até que ponto isso é uma prestação de serviço, né? É tão pontual ao ponto da gente ter que fazer para aquela criança que está fazendo um vídeo em alguma mídia social, fazer um contrato de prestação de serviço para ela? Como que a gente vai tratar isso? Então, hoje, a CLT ainda não disciplina sobre essas questões. Volto a dizer, é totalmente regido pelo Código Civil, né? É uma questão, Código de Processo Civil. É uma questão muito contratual, então são duas partes ali, talvez prestação de serviço, e elas pactuam da forma que melhor lhe agrade. Então, sobretudo, essa questão da mídia infantil, dos jovens, adolescentes e crianças utilizando redes sociais seja para o lazer e que, porventura, venha a se tornar uma fonte de renda da família, ela é muito subjetiva. Por quê? Pode ser que uma criança, ela comece a fazer uns vídeos ali, dê certo, tudo bem, e aí ela vai fazer um contrato de prestação de serviço com uma marca específica. Aí ela já não está fazendo mais só os vídeos e recebendo através daquela mídia social. Ela já está sendo contratada por uma empresa específica para falar sobre aquele produto. Como que a gente vai reger isso? Não sei. As partes têm ampla e total liberdade para disciplinarem como melhor lhe agrade, que é um contrato de prestação de serviço, contrato entre duas pessoas normais. Então, pode ser que aquela criança ali seja regida junto com o pai dela, que ela firme um contrato que, por exemplo, ela vai receber X pela aquela publicidade, vai receber mais o produto, e pode ser que a mesma empresa contrate uma terceira criança, uma segunda criança, que não vai receber aquilo. Então, por quê? Porque a parte quis pactuar naquele contrato de prestação de serviço, aquele contrato pessoal, as suas próprias vontades, né? Então, isso também dificulta muito a questão da regulamentação dessa nova modalidade de ganhar dinheiro no Brasil, que é através da internet. Por quê? Porque ela é muito subjetiva. Cada pessoa, embora faça a mesma propaganda ou faça o mesmo vídeo para a mesma empresa, elas não vão receber as mesmas coisas. Cada uma vai receber o que foi pactuado entre ela. E agora, só aproveitando aqui a fala, pois não. O espaço, complementar aqui que o Dr. Wellington falou sobre a questão do circo, e eu queria muito compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Recentemente eu fui com a minha irmã mais nova tem 10 anos, e a gente foi no teatro aqui em Brasília assistir um youtuber bem famoso. E chegamos lá nesse show, nesse espetáculo dele, que era sobre circo também. Chegamos lá, aconteceu quase que uma venda casada, maquiada ali. Por quê? Na hora que você chega no evento, tem um monte de comerciante com todos os produtos daquela pessoa. Ou seja, as crianças já estão pagando uma fortuna para ir, porque não é barato assistir esses shows. E quando chega lá, elas não querem entrar se não tiver com boné, com a camiseta e com todos os acessórios que eles vendem. E aí eu cheguei lá com a minha irmã,
tá tudo bem, e aí, tá feliz? Tô, mas eu quero aquilo. Não, mas tá muito caro, como o Dr. Wellington pontuou. Normalmente ali, umas 3 vezes a mais do que deveria ser, né? Quase um produto, assim, muito caro. Mas não dá, eu acho que vai ficar complicado pra gente. Ela, não, mas o pessoal aqui tá tudo. Eu só sei que os pais fizeram uma fila que ninguém conseguia mais comprar de tanta gente querendo comprar ao mesmo tempo por conta das crianças. Ou seja, você leva a criança para assistir um show que é do seu interesse. Quando chega lá, a pessoa que está fazendo o show, ela faz e junta comerciantes que vendem produtos dela. As crianças só vão assistir o show se tiver todo mundo com os produtos da pessoa. Ou seja, você já desembolsou aí uma fortuna, uma mínima fortuna. Além disso, quando você entra lá dentro, enquanto você espera o show, eles também vendem coisas para você assistir o show lá de dentro. Exemplo, uns bastões assim que piscam. Enfim, eu sei que acontece quase que uma venda casada. É quase obrigatório você ir e comprar. E aí, por diante. Então, assim, quando a gente entra nessa questão da comercialização para crianças, quão complexo é essa situação? Porque elas vão se sentir bem e satisfeitas apenas indo naquilo dali? Não vão, porque os comerciantes lá, eles já estão... já foram instruídos, olha só, chegando aqui, vamos tentar vender os produtos aqui que a gente vai render mais, vai conseguir lucrar mais, então... Fica aquela loucura. Enfim, gostaria de compartilhar com vocês, porque realmente foi um salário Imagino. que você tem que deixar ali. Então, aproveitando, doutor Wellington, quer dizer, a gente puxa também, me parece que essa é uma questão de produtos licenciados, né? Ou seja, tem ali um evento e claro, no evento... Ali, né, aqueles bonecos, pode ser conhecido internacionalmente, né, como também nacionalmente. Enfim, tudo isso vem, portanto, aí das redes sociais. Então, tem ali o evento, como disse a doutora Manuela, aparentemente um caso normal, sem nenhuma... outra conotação, e de repente, quando chega, é a pipoca que tem que ser dali, é o refrigerante que tem que ser dali, em que já temos normas aí que isso não pode mais, mas e os demais produtos, né? Como este caso aqui que aconteceu. Como é que a gente, de alguma forma, pode, aqui discutindo sobre publicidade, não pode ser direcionada para a criança, mas publicidade, como foi dito também aqui, pode ser o produto em si, ele pode, o doutor Gabriel me corrige, pode ser publicizado sem nenhum tipo de problema. Quer dizer, esse pessoal que está ali com os seus produtos licenciados, estariam cometendo alguma alteração, algum ataque à nossa legislação? Ótima pergunta, Walter. E aqui nasce uma celeuma jurídica que o Brasil, em outros temas, eu digo principalmente aqui nessa casa, o STF vem enfrentando, que é a coalizão de direitos e garantias fundamentais. Porque veja só, o rol trazido lá pelo artigo 5º é um rol exaustivo, que vem a regular a vida civil, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. No entanto, todavia, gosto até de colocar esse exemplo em sala de aula, um ditado popular lá em Goiás: o meu direito começa onde o seu termina. Não é verdade, a premissa é falsa. Para o operador do direito, essa premissa não existe, porque o direito é para todos. Inclusive, o Código Civil vem a ratificar isso, que todos são iguais perante a lei. A Constituição coloca sem distinção de raça, cor e etc. No entanto, todavia, a gente tem duas celeumas. Primeira, alguém que quer vender. Está ali em plena licitude. Outra, a questão da criança e do adolescente, que muitas vezes quer comprar. No entanto, é tão complicada essa análise, porque vai envolver vários direitos fundamentais, tanto de quem está vendendo, de quem está comprando. A exemplo, a questão envolvendo a identidade. O ECA coloca de maneira sublime que a criança ou adolescente tem todos os direitos e garantias fundamentais resguardados. No entanto, todavia, elenca esses direitos e garantias fundamentais em um plano superior. Então, tendo em vista os direitos de nós adultos, o da criança ou do adolescente ele tem que ponderar sobre esses objetos que mesmo sejam aí colocados como lícitos. A exemplo, hoje nós sabemos isso porque a publicidade nos traz que existem vários universos, principalmente na teledramaturgia,
na questão envolvendo filmes, agora trocou, né, mais gibi, agora é HQ, né, doutor? As HQs têm universos que não se compactuam, universos que não se comunicam, ou então universos que se comunicam, chamados crossovers, e a criança ela vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo a sua identidade, que é um direito fundamental. Ela começa a se identificar com o semelhante, ela começa a se comportar como semelhante. Eu me recordo, doutor Gabriel, na minha época, né, eu nasci em 87, eu passei, doutora Manuela, pelo tênis de pisca-pisca. Jesus, minha mãe, era uma febre. Tinha um tênis de pisca-pisca? Não era. A palavra utilizada na época era descolada. Não, você não tem o tênis de pisca-pisca? Não é possível. O que está acontecendo lá na sua casa que seu pai não te concede um tênis de pisca-pisca? Ou seja, a criança não se sente igual. Mas voltando à pergunta feita de maneira objetiva, a ilicitude neste ponto, trazendo para o viés jurídico, a gente vai ficar em 2 pontos. O plano da ilicitude lá do direito civil, que é o ato ilícito, inclusive ele vai ser resguardado pela responsabilidade civil, tanto de quem está vendendo, de quem também está comprando. Só que o ECA, ele sempre está à frente. O ECA coloca essa responsabilidade não só para quem está vendendo e quem está comprando, coloca uma responsabilidade social, a responsabilidade da criança e do adolescente de todos. Mas um ilícito civil e a outra vertente, que é o ilícito penal, os dois merecem aí uma tipificação, um enquadramento, respeitando outro princípio que está na Constituição, que é o princípio da legalidade. Aonde para criar o ato ilícito e para criar o tipo penal, porque o direito penal ele é o soldado reserva. Quando todos os outros ramos do direito não foram suficientes, inclusive o ECA, vem o direito penal subsidiário para poder punir aquele que cometeu aquela ilicitude. Então, hoje, basicamente, quando as empresas vendem essa tentativa maquiada de venda casada, como bem pontuado pela doutora Manuela, ou então outras práticas, aí tenta se encaixar. Porque, veja só, lá no direito penal, fato típico, ilícito e culpável. Então, o crime, ele passa por uma análise do fato, pegue-se o fato delimitado, então me conta a história. A história é essa, aconteceu assim, no dia tal, na hora tal. Quem são os autores dessa história? Fulano, Ciclano e Beltrano são os personagens. Agora a gente tem que fazer um outro paralelo, que é o mundo do jurídico. Existe o tipo penal? Ou então encaixa no ilícito civil? Se encaixou, a gente tem um fato jurídico. Então, a legislação, ela tem expertise, no entanto, todavia, repito, vai precisar examinar o fato. E algumas manobras, porque não se encaixa, porque veja só, um dos desdobramentos do princípio da legalidade é que a lei ela tem que ser clara e essa tipicidade ela tem que existir em um encaixe perfeito. Então, como bem pontuado, se fica maquiado, fica difícil de enquadrar como crime e fica difícil de enquadrar como ato ilícito. Então, isso gera para o operador do direito e o ECA, novamente, coloca uma responsabilidade para as autoridades públicas. O delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz, o advogado. Nós, operadores, às vezes temos de desdobrar ou para poder encaixar a tipicidade, o que é difícil. Inclusive, pode até surgir outra problemática, que é o abuso de poder. Força-se a encaixar essa tipicidade, ou seja, pegar o fato e encaixar a tipicidade. Ou então, existe a lacuna. O que fazer? Opa, fui até um evento, mas não encaixa como crime. Não encaixa como ato ilícito. Mas, todavia, é algo imoral. Ou algo que fere a ética. Via de regra, por não ter punição, entraria naquela obrigação de todos que o ECA coloca. E veja só, olha, não existe punição, mas é errado fazer isso. Não existe punição para essa prática propriamente dita, porque já que ela não se encaixa aí perfeitamente ao ato ilícito ou ao ato penal, né, o criminal, ou até mesmo as advertências colocadas pelo próprio ECA, fica voltado para o cidadão decidir. Porque eu gosto muito que o ministro Barroso falou que todos nós temos um sentimento constitucional que vem enraigado com a moral. A gente sabe que é errado. O vendedor lá sabe que é errado forçar essa venda. Porque a moral, quem decide somos nós. É a sociedade que vai decidir o que pode, o que não pode, diferente da ética. Então todos nós temos esse sentimento constitucional de saber que aquilo que está lá sendo praticado, por mais que não seja ato ilícito, por mais que não seja crime, é errado de se fazer. Aí vem
E aqui eu já encerro minha fala nas punições mercadológicas, né? Seriam tipos de sanções, proibições, inclusive há conselhos aqui que aplicam algumas multas não na finalidade pecuniária, de pagar ali a multa, mas sim ela ser restrita a exercer a publicidade, uma espécie de censura. Então, novamente, o ordenamento nos ajudando a encontrar soluções, porque perguntas a gente tem algumas, respostas a gente também tem algumas. Agora, o como fazer, esse é o desafio. Desafio que eu também gostaria de ouvir, doutor Gabriel, sobre este tema aqui posto, que de alguma forma está sendo muito bem explicado, doutor Gabriel. Pois é, Walter, eu diria o seguinte, longe de mim achar que é o critério punitivo propriamente que resolve a realidade. Porém, não é, penso que neste tema nós precisamos passar para algumas medidas mais visíveis, mais concretas, inclusive da perspectiva punitiva, pensando que toda punição no universo jurídico ela tem também um caráter pedagógico, né? Eu me lembro de alguns casos interessantes com os quais nós lidamos, talvez no início da década passada, no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nós tínhamos, por exemplo, uma Hello Kitty que vinha com um kit de bebidas alcoólicas. Uma situação curiosíssima, né? Nós tínhamos um caso que inclusive foi decidido quando estava ainda eu no DPDC, que foi uma publicidade do McDonald's. Eu não digo isso, não tenho nada contra a marca, digo isso porque foi um fato notório que deu muita repercussão na época, que o McDonald's passou a oferecer shows em escolas pelo interior do Brasil, né? Shows lúdicos, assim, música, teatro, as crianças gostavam daquele troço ali. E nós começamos a dizer que aquilo era publicidade. Tivemos uma guerra imensa com o McDonald's por causa disso. E eu me lembro que, para decidir o processo, eu disse à equipe: peguem as cidades onde o McDonald's oferece os shows gratuitos nas escolas públicas e a lista das cidades onde o McDonald's tem restaurantes. Evidentemente, as listas batiam, né? Portanto, não era uma ação, como eles diziam, uma ação social, de ir lá na escola pública do interior, que não tem a possibilidade de ter um show, a gente vai lá para fazer as crianças sorrirem. Só nos municípios onde havia restaurantes da rede, e nós aplicamos a sanção, né? E a época deu uma grande repercussão, esse caso, justamente por considerar que havia uma publicidade infantil que estava colocada num show oferecido gratuitamente em escolas públicas do território nacional. Isso para dizer um fato, né? Para dizer, nós temos hoje essa dificuldade que estamos colocando aqui no nosso diálogo, nesta tarde, de que as normas estão aí, né? O Código de Defesa do Consumidor, o ECA, o Estatuto da Primeira Infância, nós temos a resolução do CONANDA, temos decisões dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dos PROCONs, da própria Secretaria Nacional do Consumidor. Temos o Poder Judiciário, que tem respondido em vários casos de publicidade, talvez de forma ainda um pouco tímida, mas tem respondido. Portanto, é necessário que a gente possa coibir de algum modo essas práticas publicitárias que diariamente são impostas às nossas crianças e, se necessário for, utilizando o poder punitivo do Estado para tanto, seja administrativo, seja penal. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, além de estabelecer princípios gerais que devem nortear todas as relações de consumo, ele tem uma parte penal, tem tipos penais no Código de Defesa do Consumidor. E entre eles está a veiculação de publicidade enganosa ou abusiva. É crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Não está no Código Penal, mas é crime, porque outras leis trazem também tipos penais, como a legislação de consumo. Além disso, é possível também hoje, e talvez esse seja um caminho mais suave do que o aspecto da sanção em si, é possível estabelecer hoje mecanismos de composição
inclusive nos valendo de entidades do poder público. Eu me lembro de uma outra ocasião em que o Ministério Público Federal teve uma atuação excelente no combate a uma publicidade infantil específica, e aquilo foi resolvido num termo de ajustamento de conduta, que é um outro instrumento que existe na legislação, que é possível ser feito. Então é preciso que a gente parta para a utilização mais vigorosa, mais ampla, mais corriqueira de mecanismos que já existem na nossa legislação, repito, administrativa principalmente, mas também penal, se preciso for. Senão a gente vai chegar num contexto que a gente vai perder o controle de novo, e aí vai ser isso, né? É o sujeito no circo, é o robô, né? E esse é um contexto que a gente não pode tolerar para as nossas crianças. Pois não, doutora Renata, é o tipo do assunto que constantemente deve ser debatido, né? Porque o que a gente percebe é que, por minuto, temos aí evoluções no mundo, no campo aí da comunicação, novas linguagens, enfim. E temos sempre ali a criança hoje muito atenta, né? Muita gente fazia a comparação, no meu tempo de criança, eu acreditava na cegonha, eu acreditava no Papai Noel. Quer dizer, hoje, conversar com uma criança sobre Papai Noel e cegonha, a gente pode até ficar assim meio constrangido, né, doutora? Justamente pelo grau de conhecimento que hoje as nossas crianças possuem. Bom, as crianças têm esse grau de conhecimento porque elas têm acesso muito mais à informação do que nós tínhamos, né? Então, por isso que para elas é muito mais fácil falar, não acredito em Papai Noel, não acredito em cegonha. Já que a gente não tinha a possibilidade de ter esse acesso, não tinha essa informação tão fácil. Eu ficava olhando para o céu quando minha mãe estava lá. Eu ficava olhando para o céu para ver se a cegonha aparecia, né? Tá certo. Pois bem, mas assim, tanto o Poder Judiciário, quanto o Executivo, quanto o Legislativo, eles são muito morosos quando a gente compara com a rapidez de que uma propaganda ela é veiculada. Então, assim, quando você pensa que uma propaganda, ela demora ali segundos e que daqui a pouco saiu do ar, né? Então fica às vezes uma semana, 3 dias, e que até você fazer a peça, dar a entrada, né? Vir o prazo para que a outra parte seja citada, faça a defesa, que não sei o quê, o processo tramite. Às vezes, quando terminar o processo, passaram-se 2, 3 anos, você nem lembra mais da tal da propaganda. E o estrago já foi feito, porque o estrago aconteceu no momento que aquela criança teve o acesso àquele conteúdo. Da mesma forma, o Executivo e o Legislativo. A gente não consegue acompanhar essa forma dinâmica das propagandas, das publicidades que são feitas, porque ela foi jogada. E aí você vai falar assim, então a gente está sempre correndo atrás, né? O Judiciário, o Executivo e o Legislativo, porque depois que foi veiculado, agora eu vou tentar apagar o incêndio que foi causado ali. Então, a gente tem que pensar num caminho antes disso. Né? Eu não gosto de trabalhar muito com a ideia da punição pura e simplesmente, mas sim com o caminho da educação. Porque eu acho que a forma da gente educar, né, seria sentar, sim, com o pessoal da publicidade, porque precisa fazer publicidade? Precisa. A gente precisa ter uma economia ativa. A gente não pode nunca esquecer disso. Se a gente não tivesse a economia girando, aí que o Brasil vai falir mesmo. Então, não é que a publicidade em si ela não seja boa. É a forma da utilização da publicidade que a gente está tendo nos dias de hoje, que está atingindo as crianças e que a gente precisa protegê-las. E quando a gente fala das crianças, se a gente pega a Constituição Federal, lá está dizendo todos têm obrigação de proteger as crianças. Todos sou eu, é você, Walter, né? É o Estado, são os pais, é todo mundo. Então, é chamar esse pessoal que está fazendo a publicidade, chamar esses empresários que estão disponibilizando essa publicidade voltada para as crianças e vamos fazer aqui, né, um termo de ajustamento de conduta, vamos fazer alguma coisa para parar com isso. Porque se eu volto, nesse momento, de falar com eles, não façam assim, isso não deve ser vinculado, e eu não estou falando em censura prévia, eu estou falando em conscientização. A gente trabalhar todo esse processo de conscientização para que não sejam veiculadas propagandas nesse sentido. Porque, senão, eu atinjo essas crianças. E aí eu tenho as consequências. Eu tenho aquela criança que vai se sentir inferiorizada, o problema da autoestima dela vai lá embaixo. E quando eu falo autoestima dela, eu tô vendo não só essa criança que está com problema de autoestima, mas o outro que, vendo o amiguinho que não tem, que não faz, que não conhece, né? Promovendo o bullying,
Então, olha só, eu já comecei a juntar essas informações. O outro que consome aquele produto que é com alto teor de não sei o quê, e que aí a diabetes dispara, que a obesidade dispara, eu estou visualizando ali também. Gente, como é que esses produtos estão na prateleira? Não poderiam estar. Aí você vai falar, não, mas é para adulto. Não, adulto não come esses biscoitos dessa forma, recheado desse jeito. Quando a gente pensa, não é um paladar para adulto, é voltado para a criança. E são produtos nocivos. Então, a gente tem que parar e falar o que a gente quer. A gente quer qualquer produto na prateleira ou a gente quer um produto com qualidade? A gente quer qualquer tipo de publicidade ou a gente quer uma publicidade com qualidade? Trabalhar esse sentido do que é a qualidade. E aí eu volto. Dentro dessa ideia de qualidade, eu vou buscar lá o conceito lá atrás dos nossos direitos fundamentais. Que a gente não quer simplesmente os direitos por si só. Eu não quero somente saúde. Eu quero o direito à saúde com qualidade. Eu quero o direito à minha vida com qualidade. Se eu estou falando em vida e saúde, que são 2 direitos fundamentais, 2 direitos que todo mundo precisa, e eu estou deixando que as crianças tenham acesso a essas publicidades desta forma como está sendo vinculado, eu não estou atendendo nenhum dos princípios que nós temos constitucionais. O princípio da dignidade da pessoa humana, já rasgamos, né? Porque na hora que você pensa que essa criança está sendo manipulada, porque a palavra é essa, no momento que ela recebe uma informação que ela acha que é uma verdade e que ela tem aquele sentimento depois e descobre que não pode comer aquele biscoito daquele jeito, porque ela vai passar mal, porque ela vai sofrer ali, tendo que fazer... Gente, eu fico imaginando uma criança de 7 anos, mais ou menos, tendo que fazer um regime. Vocês já imaginaram como deve ser o sofrimento dessa criança? Porque para a gente, quando quer fazer um regime, já não é fácil. Agora, imagina, para uma criança de 6, 7 anos, que está acima da média e que ele precisa fazer um regime em razão da saúde, porque não consegue correr, não consegue brincar com os amiguinhos, como é que ele vai para o aniversário de criança? Que está cheio ali de docinhos, brigadeiros, né? Tudo que criança gosta. Pois é. Então, imagina, aí você vai falar assim, não, meu filho não vai poder ir nessa festa porque vai encontrar lá brigadeiro. Então, veja, a gente está entrando numa bola de neve que se a gente não falar assim, chega, nós temos que parar e realmente fazer alguma coisa, o negócio só vai piorar. Então, veja, não sou contra, em hipótese alguma, que o comércio, que a economia gire. Não, eu sou a favor. Eu entendo que, inclusive, tem que girar, porque senão a gente nem estaria aqui, né? É preciso que seja feito isso de uma forma consciente. É só isso. Tira essa publicidade que é voltada... Porque não é possível que vocês vão me dizer que os nossos publicitários, que são a excelência, eles ganham milhões de prêmios lá fora, não têm a capacidade de fazer uma publicidade voltada para adulto. Não é possível. Isso eu não consigo acreditar. E é nesse ponto do profissional, viu, doutora Manuela, que eu gostaria de avançar com a senhora, como muito bem disse a doutora Renata, né? Eu sou fã incondicional dos nossos publicitários. Acho eles extremamente inteligentes, criativos, enfim. E jamais esse nosso programa é para satanizar realmente aí a figura desse profissional. Muito pelo contrário, né? Elogiá-lo e, evidentemente, estamos aqui numa discussão que abarca praticamente todos os segmentos, começando, portanto, dentro de casa, só para deixar muito claro, né, que a profissão de publicitário é uma profissão que existe, que é regulamentada e que temos aí profissionais de excelência, como disse a doutora Renata, premiadíssimos, né, não só internamente, como também externamente. Perfeito, é isso mesmo, Walter. Acho que o papel de todo mundo aqui não é falar mal de determinada profissão, muito pelo contrário, são pessoas importantes na sociedade como um todo. É uma profissão que ela é regulamentada e, assim como qualquer outra, você pode fazer opção pela contratação da forma habitual, que seria uma CLT desse profissional publicitário, como você também pode contratá-lo como um prestador de serviço, como eu havia falado, que aí a gente entra numa natureza estritamente civil, né, um contrato entre 2 partes. Mas basicamente é isso, são profissionais importantes que têm seus direitos, têm seus deveres e, como bem pontuado pela doutora Renata, não é que a publicidade seja proibida ou que a gente lute contra a publicidade, muito pelo contrário. A gente luta para que seja uma publicidade consciente, que respeite os direitos das pessoas, sobretudo das crianças, que a gente está tratando aqui, e que evoluam, né, de uma forma geral, como um todo. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe, Walter, a regulamentação, como
Se for de uma forma geral, a própria CLT em si abarca, né, a forma de contratação, ou caso seja uma relação contratual de prestação de serviço, aí a gente entra no Código de Processo Civil, Código Civil. Perfeito. Agora, doutor Wellington, quer dizer, a gente falando aqui da questão dos produtos licenciados, quer dizer, falando também hoje não tem mais gibis, hoje a meninada vê ali filmes animados, desenhos, mas numa linguagem bem diferente. Ou seja, por exemplo, eu já presenciei crianças de 7 anos ali, com o olho grudado na televisão, acompanhando ali, portanto, os filmes do seu interesse, né, com desenhos de cães e outras coisas mais, sempre os heróis, mas numa linguagem, às vezes não é nem no português, né, uma linguagem, portanto, de um outro idioma, mas que a criança vai ali, portanto, ela vai ali assimilando. Quer dizer, eu estou puxando esse assunto porque a gente fala bastante aqui internamente desta lei que, de alguma forma, ela proíbe a publicidade diretamente para a criança. Mas hoje nós temos aí as redes sociais que não têm praticamente fronteiras, né? Então, de repente, a gente recebe, como também nossas crianças, coisas de fora, de repente lá não tem legislação, ou a legislação que tem dá direito para que se façam isso. De repente, o que acontece lá chega também aqui para nós, quando na realidade a gente verifica que aquilo ali não é coisa para criança. E aí, doutor Wellington? Walter, boa pergunta. É um desafio muito grande, porque veja só, lá na Europa, um costume internacional, houve países que eliminaram a publicidade para a criança. Outros países fizeram igual ao Brasil, codificaram limites. No entanto, todavia, me parece, pelo objeto que a gente pesquisa, e como bem pontuado pela doutora Renata, não conseguimos acompanhar a evolução. A exemplo, estudando aí, até mesmo para poder melhorar ainda mais essa linha de pesquisa envolvendo criança e adolescente, eu vi que existem algumas comunidades woke, os nerds, né, assim como outras nomenclaturas que tenho, né, os gamers, o caso dos youtubers mirins e por aí vai, os influenciadores, como bem aqui pontuado. No entanto, no Brasil, a gente tem um costume, gostamos de legislar tudo. A gente gosta de criar, e eu falo aqui como um povo brasileiro, é só olhar os resultados, não é uma premissa exclusiva minha. A gente legisla de 88 para cá, Código Florestal, CDC, Estatuto da Criança e Adolescente, Código, a questão do Estatuto do Índio, a primeira infância, reformamos o Código de Processo Civil, estabelecemos algumas diretrizes. Antigamente, o operador do direito, ele basicamente estudava um vadimeco, né, professor? Hoje em dia tem vadimeco de súmula, vadimeco da jurisprudência, o vadimeco de leis e mais a doutrina. Para o estudante de direito e para o operador do direito tá difícil consolidar tudo isso. Mas, e é uma prerrogativa do Poder Legislativo, criar essas leis. No entanto, todavia, a linguagem, eu trabalho na universidade com uma hipótese, que confesso que ela é uma moeda. De um lado, pode dar certo sim, e do outro lado, existe o risco também de não dar certo. Que é o seguinte, criação de normas com efeito geral. E isso é muito arriscado. A exemplo, vamos pegar outro tema que, querendo ou não, está ligado diretamente. O caso da violência contra a mulher. Era uma recomendação internacional, então o Poder Legislativo, de certa forma, recebeu uma orientação internacional. Olha, o índice de violência contra a mulher aí no Brasil está alto. Seria bom legislar, porque tem sanções econômicas envolvendo, porque o Brasil faz parte de alguns tratados. Criou-se a Maria da Penha. Uma legislação boa, foi comemorado, tanto que aquela cearense sofreu, né? No entanto, todavia, no plano internacional, inclusive na Convenção e na Declaração dos Direitos Humanos, ambos já tinham a previsão para criança e adolescente. Mas olha só o que aconteceu. Veio a Covid lá em meados de março aqui para o Brasil, então, não, se as mulheres forem para casa conviver com seus parceiros, não vai ter problema, porque na parte da legislação a gente fez um bom trabalho. E recentemente, naquela época, existia uma alteração, inclusive colocando mais capacidade ali para delegados e promotores atuar em alguns casos. Não tinha mais aquela burocracia de pedir tudo para o juiz e etc. Olha só, o índice aumentou de violência. Agora, trazendo para o tema, veja só, o ECA
E a legislação original dele, no que se trata a publicidade, não foi alterada daquela época para cá. No entanto, todavia, só em 2014 que a gente teve a resolução. Ou seja, teve um pequeno hiato para que as organizações civis, o poder público se organizasse e regulasse a matéria. E, de certa forma, como eu havia falado, quando se tenta conversar, e o diálogo numa democracia é imprescindível, né? Inclusive, analisar os pontos antagônicos. Mas a última moeda é o direito penal, infelizmente. Também tem algumas propagandas, agora voltadas para nós adultos, que ficam gravadas em nossa memória para sempre. A gente pode citar aqui inúmeras. Tamanha é a criatividade dos nossos produtores. Mas uma preocupação que eu tenho, e aqui eu já devolvo a palavra, é a respeito do nosso sistema. Porque vez ou outra, lá no debate na academia, dar aula é bom, que a gente vê vários pontos de vista. Mas, professor, isso aí não existe. Se a gente deixar, aqui vai virar assim. Aí o outro grupo. Não, professor. Mas se a gente deixar, isso daí vai ficar outro ponto. Aí eu pego e apresento para o aluno. Olha, eu lamento te informar, mas a previsão ela já existe. Isso que você está projetando lá para fora, eu digo um futuro, já está esquadrinado. A previsão está aqui. E é antiga, viu? 90. Talvez você nem tinha nascido. Eu já era nascido. Mas você não era nascido. Então, os pressupostos, eles já estão delimitados. Agora, o detalhe é o desafio. É o direito que muda a sociedade, respondendo a pergunta do senhor, ou é a sociedade que muda o direito? E a gente experimentou, como bem pontuado pelo doutor, eu também tive lá aquele celular que tinha no máximo um despertador. No entanto, todavia, hoje é ilimitado. E agora, com essa nova evolução das IAs, e crianças têm acesso a IA, porque nós professores... E a inteligência artificial. E isso, recebe... Porque veja só, como é que o professor vai chegar para a criança lá no primário e falar assim, olha, foi Cabral que descobriu o Brasil. A criança vai responder, mas isso aí é óbvio. Há estudos que falam que a criança, quando chega na pré-escola, ela já assistiu mais de 6.000 horas de tela. Então, a educação mudou. Agora, o detalhe é como que a gente vai conseguir identificar essas comunidades, que é um efeito natural. Naturalmente, na nossa época, tinha alguns movimentos, né? Aí que se titulavam rebeldes e etc. Isso passou, em 60 teve isso, em 70 teve, em 80 teve. Tivemos um momento de redemocratização que os jovens que tinham vivido num determinado período do Brasil muito complicado conseguiu pintar a cara e sair à frente. Mas é fato, não está conseguindo seguir, Walter. Doutor Gabriel, também gostaria de ouvi-lo nessa questão toda aqui que foi posta. Eu vi que o senhor fez bastante anotações aí, com toda certeza temos aí continuidade ainda desse tema posto. Sem dúvida, eu me uno ao comentário da professora Renata, no sentido de que não se trata de nós demonizarmos, como você colocou, Walter, nem a publicidade e nem os fornecedores. Sim, também, né? Eu já tinha colocado isso na fala. Se trata simplesmente de ter clareza nas regras do jogo e fazer serem cumpridas as regras do jogo. Eu queria colocar aqui, então, muito brevemente, aquilo que é a resolução do CONANDA, que foi justamente um marco importante nessa discussão da publicidade infantil. Porque até 2014, nós tínhamos a legislação, como o professor Wellington colocou. O Código do Consumidor, de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tínhamos entendimentos num sentido ou em outro, até que em 2014 vem a Resolução 63 do CONANDA, que, para o ouvinte que nos acompanha, é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão colegiado, permanente, que funciona como instância máxima de discussão e deliberação sobre as políticas de proteção da criança e do adolescente. E aqui é importante a gente lembrar o aspecto constitucional, também levantado pelo professor Wellington, no seguinte sentido. Existem alguns temas na sociedade que, por força de lei, precisam ser interpretados de forma parcial. E a parcialidade, quem dá é a lei. Por exemplo, o direito do consumidor é um desses temas, o direito do trabalho é um desses temas,
a gente interpreta com um viés. No caso do consumidor, pró-consumidor. A gente parte da premissa de que o consumidor é a parte vulnerável da relação, e aí, por exemplo, num contrato, se houver dúvida sobre uma cláusula contratual, como a dúvida é dirimida? A gente se joga para o lado do consumidor, né? Isso acontece com o direito do trabalho, em que quem deve provar a realidade dos fatos é o empregador, do contrário, o direito se volta ao empregado, e noutras esferas do direito. Em relação à criança, também. A doutrina da proteção integral, trazida pela Constituição Federal, nos obriga a interpretar tudo da forma mais rigorosa pró-criança. O viés está posto. E está posto por força do texto constitucional. A gente tem lado. O lado é a proteção integral, como já foi lembrado, é com absoluta prioridade e é dever de todos. Então ninguém pode se esquivar de uma interpretação mais voltada às restrições que garantem a fruição dos direitos da criança nos casos de dúvida. E aí o Conanda vem em 2014 com aquela resolução que fez brotar uma fila de gente descontente na porta do Ministério da Justiça na época. Era a Associação Brasileira de Anunciante, era televisão, era rádio, era fornecedor, era a Brinque, era tudo quanto associação com raiva do Conanda, do Ministério da Justiça que apoiava o Conanda, com raiva do Ministério Público que apoiava o Ministério da Justiça que apoiava o Conanda. Então foi uma confusão danada. E o que a resolução diz? É uma resolução brevíssima. Ela tem 4 artigos, sendo que o último diz que ela entra em vigor na data da sua assinatura. Portanto, são 3 artigos, né? E ela diz, é abusiva a publicidade, a comunicação mercadológica voltada à criança. Que já estava dito desde 1990, né? Foi essa pontuação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que trouxe uma situação de cabo de guerra na sociedade em relação a isso. De lá para cá, a gente vê um certo equilíbrio se colocando pouco a pouco, com dificuldade. Mas são inegáveis os avanços, não é? Incompletos, sem dúvida, mas inegáveis os avanços de lá para cá. A doutora Renata dizia do robô que foi uma frustração. Eu passei muitas vezes, como criança e depois como operador do direito, por essas frustrações. E aí a gente pode falar, talvez a expressão a gente não colocou ainda aqui no diálogo de hoje, da importância do direito à informação na publicidade de produtos infantis. O direito à informação é um direito básico previsto no Código de Defesa do Consumidor. É um dos mais básicos de todos. Depois do direito de proteção da vida, saúde e segurança, o direito à informação é o mais básico e ele perpassa todo o Código de Defesa do Consumidor. Quando um brinquedo, principalmente, porque era mais em relação aos brinquedos, é apresentado com a capacidade de mover-se, né, dar pulo, saltar, falar, interagir, e, na verdade, quando a criança compra, descobre que aquele brinquedo é absolutamente inerte e que todos os movimentos que ele faz devem ser feitos pela criança nele, isso é uma violação do direito à informação, né? E quantas violações ao direito à informação existem nas publicidades de produtos infantis, principalmente atribuindo a esses produtos características que eles não possuem, né? Então, esse é um aspecto também para que a gente destaque. E, finalmente, veja que, talvez esse também é um ponto importante para quem nos acompanha, veja como esse tema é um tema transversal. A partir da publicidade infantil, a gente já falou de alimentação e como é necessário falar de alimentação das nossas crianças hoje. Quanta doença, quanto problema grave na saúde das nossas crianças pela publicidade errada dos alimentos. A gente já falou de bullying agora. Doutora Manuela levantou um tema super importante, o endividamento das famílias por conta dos hábitos das crianças. A gente está discutindo muito hoje no Brasil a questão do superendividamento. A gente tem 30% de pessoas super endividadas, 78 milhões de famílias endividadas no Brasil. O endividamento também está, em alguns casos, ligado
aos hábitos de consumo que as crianças trazem para as famílias e põe os pais em dívida por causa disso. Portanto, é um tema que faz a gente tocar de forma transversal em outras áreas igualmente essenciais para as crianças e suas famílias. Doutora Renata, o nosso tempo está caminhando para o esgotamento. Um minutinho para as considerações finais. E eu começo com a senhora, doutora Renata. Você já percebeu que você sempre chega para mim poder terminar logo, falar pouquinho? Não, a senhora tem um minuto, é um tempo para todo mundo aqui, pode ter certeza. Tá certo, tá bom, né? Bom, então, nós estamos aí, né, às portas do dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. Eu sei que tem vários pais, mães que saíram esse final de semana, né, às compras. Sei que outros tantos estão indo hoje, amanhã, né, até quinta-feira, quando é o dia D, né? Eu tenho certeza que essa criança, ela vai estar desejando um brinquedo, alguma coisa que ela viu em algum tipo de publicidade, mas eu tenho certeza também que a melhor coisa que essa criança vai querer no seu Dia das Crianças é estar com seus pais 100% presente. Então, eu desejo, que dia 12 de outubro, esses pais e essas mães estejam presentes na vida dos seus filhos. Que eles sejam os presentes, com tempo disponível para eles, com qualidade de tempo, né? Não é só tempo, é com qualidade. É estar disponível para os filhos. Não é estar com o filho e aí esse pai ou essa mãe no celular. Não é estar com o filho ali do lado e esse pai ou essa mãe, fazendo alguma outra coisa que não é estando com a criança. Eu sei que essa criança ia adorar este presente. Então, é isso que eu desejo para as famílias brasileiras, daqueles que estão nos ouvindo, com dia 12 de outubro, em que todos possam estar com seus filhos e com seus pais. Ótimo. Doutora Manuela, também um minutinho, por favor, para as considerações finais. Obrigada, Walter. Finais. Bom, o tempo está se esgotando aqui. Eu queria deixar só um questionamento para todos que estão nos ouvindo e assistindo pelo YouTube, em relação ao tema que não consegui abordar em profundidade, mas que seria o trabalho infantil, né? Quero deixar o questionamento para todos que escutam do que vocês acham que é o trabalho infantil. Qual que é a visão que a população tem sobre o trabalho infantil? Como a gente pode melhorar isso? Será que você que está nos escutando pensa de uma forma pejorativa como trabalho infantil? Não consegue enxergar que a mídia está superlotada de trabalho infantil? Qual que é a necessidade que nós temos de uma regulamentação de trabalho infantil midiático? Porque quando a gente fala de trabalho infantil, certamente a primeira coisa que vem à cabeça de todos é um trabalho desumano, talvez ali bem precário, que beira talvez trabalho em sinaleiros. Então, a gente abrir a mente, né, discutir bastante isso. Quão importante é essa questão da regulamentação de crianças, de adolescentes na mídia, como que a gente vai poder fazer para proteger essas crianças e esses adolescentes do ponto de vista do direito do trabalho, né? Quais direitos a gente consegue assegurar e por aí vai. Por fim, quero agradecer o convite, Dr. Walter. Agradecer a todos os colegas, a professora Renata, que foi minha professora, muito obrigada. Ótimo. E até a próxima. Doutor Wellington, também, por favor, um minutinho para as considerações finais, por favor. Perfeito. Primeiramente, agradecer a TV Justiça, o convite, o Walter, também a produção, e poder participar do debate. Finalizando, deixar aqui um recado aos ouvintes a respeito do ECA em si. A gente debateu a respeito de publicidade, no entanto, existe um Brasil que dá certo, existe um Brasil de pessoas que lutam para se desenvolver como pessoa e desenvolver a nação. E muito se fala que a legislação é precária. Não, nossa legislação não é precária. No que tange as crianças e adolescentes não é diferente. Tem muita questão boa, tem muita lei boa, tem muito artigo bom, tem muita norma boa, uma norma tecnológica, uma norma moderna. Então tem um Brasil que dá certo sim. Então convido os ouvintes a ler o ECA, buscar nas plataformas digitais explicações sobre o ECA, para a gente juntos, conforme o Constituinte entendeu, buscarmos um desenvolvimento, porque quando se trata em criança, adolescente e adulto, nós, uma hora ou outra, vamos passar o bastão para essas crianças que chegarão a ser adultas, né? Então, que possamos colocar um bastão
maduro, com responsabilidade madura e um Brasil melhor. Obrigado, Walter. Muito obrigado também ao senhor. Doutor Gabriel, também, por favor, um minuto para as considerações finais. Walter, a você a gratidão pelo convite, é sempre uma honra estar na sua presença, você sabe que eu sou seu ouvinte desde criança. Quero cumprimentar também a equipe, a Ana Cláudia Possati, a Neto Silva, toda a equipe aqui da Rádio Justiça, que sempre nos honra com uma acolhida muito carinhosa. Quero desejar a quem nos acompanha um excelente feriado de 12 de outubro, é feriado nacional por força de Nossa Senhora Aparecida e é dia também da criança, e desejar que mais direitos sejam conquistados pelas nossas crianças, que os direitos que estão postos, como dito pelo professor Wellington, são direitos muito bem colocados na nossa legislação, uma legislação avançada, moderna, adequada, que ela possa se tornar concreta na vida das nossas crianças, da nossa sociedade. Quero agradecer muito aqui o time excelente que a Rádio Justiça reuniu hoje, a professora Renata, a doutora Manuela, o professor Wellington da Silva, e me colocar à disposição para novos diálogos. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Renata. Muito obrigado, doutora Manuela. Muito obrigado, doutor Wellington. Muito obrigado, doutor Gabriel. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, programa que teve a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Roberto da Glória e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.